Caros estudantes, bem-vindos a uma aula complementar que nós vamos fazer e um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados. Na aula de hoje, a gente vai realizar uma revisão da disciplina de práticas para o ensino de Biologia 3. Como vocês podem ver aqui nesse pequeno recado que eu coloquei para vocês, nós vamos pensar sobre alguns questionamentos que nós nos fazemos quando somos confrontados com atividades avaliativas, principalmente uma prova final de disciplina, não é mesmo? Então, eu vou apresentar para vocês alguns materiais que eu espero que subsidiem vocês na hora de realizar esses estudos finais da disciplina. Bom, pessoal, então quais são esses questionamentos, que nós nos fazemos normalmente? A gente precisa saber o que estudar, quais os principais temas abordados na disciplina, o grau de aprofundamento, e a gente sempre faz uma análise metacognitiva, como estão meus conhecimentos, como eu aprendo melhor, o que eu devo estudar um pouquinho mais e por quê. Minha dica é que vocês usem as atividades avaliativas que fizemos ao longo da disciplina como um norteador, pois essa avaliação final ela é sempre compatível com essas atividades. Isso sempre acontece porque a gente valoriza bastante a questão da avaliação processual e formativa. Bom, primeiramente eu estou mostrando aqui para vocês alguns temas gerais de estudo, começando então pelos conhecimentos docentes. E nós nos baseamos aí no autor Schumann e colaboradores. Dentro desses conhecimentos, a gente deu um destaque especial para o conhecimento pedagógico do conteúdo, da sigla PCK. Também temos outro tema importante para estudo, as dificuldades para abordagens de temas abstratos, principalmente relacionados, então, a uma primeira linha, que seria a genética e biologia celular e molecular, e a diversidade vegetal e a cegueira botânica. Nessa última, a gente tem uma grande relação aí com a sequência didática que vocês desenvolveram. Falando nisso, então, o nosso quarto tema é justamente conseguir diferenciar e compreender bem o que é uma sequência didática, uma estratégia didática e os recursos didáticos. Passamos, então, aí para um quinto tema, que se relaciona com os procedimentos práticos que nós estudamos. Foram principalmente dois, o de extração de DNA e observação de mitose em células de raiz de cebola. E, por último, um tema que tem sido bem recorrente nas nossas práticas de ensino, então, que é o uso de jogos, uso de simulações, de animações, modelos. Então, a gente enquadra tudo isso como estratégias específicas para compreender um determinado conteúdo. Bom, pessoal, a partir de agora, eu vou detalhar um pouquinho mais cada uma destes 6 temas. Vamos lá? Então, vamos começar pelo conhecimento docente, Então, quais foram aqueles que nós abordamos? O conhecimento do conteúdo, primeiramente, que é aquele mais disciplinar, os temas, os conceitos da biologia, também como esses conhecimentos são construídos. Aí vem o conhecimento pedagógico geral, que ele vai nos falar sobre aspectos importantíssimos da prática docente, gestão da classe, teorias de aprendizagem, planejamento, estratégias gerais de ensino e a avaliação. Bom, aí a gente entra então no nosso conhecimento pedagógico do conteúdo, que é aquele específico como ensinar um assunto particular, Então, aqui a gente vai pensar nas melhores formas de explicar os conteúdos, de apresentar as estratégias, recursos, analogias. Um conhecimento que a gente não falou tanto, mas que ele está presente lá na nossa última atividade de reflexão, é esse conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo. Na verdade, ele espelha o PCK, só que ele também está relacionado à utilização de tecnologias digitais. E aí, será que a gente trabalhou com isso ao longo da nossa disciplina? Certamente, pessoal? Porque a gente está, inclusive, num ambiente virtual aprendendo juntos.
Pessoal, outro conhecimento importantíssimo, o conhecimento do aluno, né? E a gente pode linkar já ele aqui com o conhecimento do contexto. Esses dois tipos de conhecimentos, eles tendem a ser um pouco mais frágeis nos licenciandos que estão começando a sua graduação. Porque eles ainda não têm uma vivência tão profunda, né? Então, o que eu sei sobre meus alunos? Quais são as suas dificuldades, os entraves à aprendizagem? Como usar esses conhecimentos prévios? O conhecimento de contexto está mais relacionado mesmo a entender aquele ambiente no qual o professor está inserido, né? Então, a realidade da escola, do bairro, os aspectos socioeconômicos e culturais da região, dentre outros. O conhecimento de currículo também tão importante, né? O professor que tem esse conhecimento, ele é capaz de ter uma visão geral da organização dos assuntos e habilidades a serem estimulados nos estudantes ao longo de sua vida escolar, né? Então, bem importante. E os conhecimentos dos fins educacionais, né? Onde eu quero chegar, né? Quais são os meus objetivos? Bom, dentre todos esses, o PCK, ele merece mesmo um destaque especial, né? Ele é um dos conhecimentos mais trabalhados e mais falados por Schumann, e a gente pode dizer, né, que numa palavra ele está relacionado aos modos de representar e formular um dado tópico que o faz compreensível aos demais, ou seja, aos estudantes. A gente fala sempre que este conhecimento é a união entre o conhecimento pedagógico e o conhecimento de conteúdo. Pessoal, aqui em laranja, ao longo de todo o material, eu estou destacando algumas dicas, observações importantes, né? Então, para esses conhecimentos docentes, incluindo o PCK, o que é importante saber? Eu espero que vocês consigam definir esses conhecimentos, diferenciar um do outro e reconhecer situações nas quais esses conhecimentos estão sendo produzidos ou mobilizados, né? A gente fez isso em algum momento ao longo do nosso curso de licenciatura, ao longo dessa disciplina, no nosso estágio supervisionado, vai ser possível fazer isso? Então, isso é bem importante. Pessoal, vamos então agora aqui para um terceiro tema, né? As dificuldades de abordagem de temas abstratos na biologia. Começando então pela genética e as biologias celular e molecular. Vimos várias dificuldades, né, que deixam o pobre do nosso aluno muitas vezes com estresse, são situações difíceis, porque a gente viu que tem um vocabulário vasto e complexo, que o conteúdo muitas vezes é apresentado de forma fragmentada, exige conhecimentos matemáticos, né? Principalmente quando a gente fala em genética, e a gente tem processos que exigem muita abstração também. E a gente está falando em escalas microscópicas e moleculares, por isso essa abstração. Então, aí o que é importante, né? Usar modelos de forma adequada, que é uma coisa que nem sempre a gente faz. Mas a gente estudou isso na nossa disciplina, né? Como fazer. Outra dificuldade, um tema que a gente sabe que é bem difícil, é a diversidade vegetal e a cegueira botânica, que nós estudamos várias vezes ao longo do nosso curso, né? Inclusive para minimizar a nossa própria cegueira. O que é a cegueira botânica, pessoal? Eu espero que vocês já saibam isso, né? Que ela está relacionada com aquela questão de, apesar de reconhecermos a importância das plantas para o ambiente em geral, o interesse pela biologia vegetal é tão pequeno que, às vezes, as plantas nem são percebidas, né? Elas são apenas componentes da paisagem ou objetos de decoração. Então, é importante que vocês saibam formas de superar e minimizar essa cegueira. Na verdade, aqui vai o convite, né, para vocês relembrarem as estratégias que vocês utilizaram na elaboração da sequência didática. Isso é super importante. Que mais, pessoal? Vamos seguindo aqui. Você consegue diferenciar sequência, estratégia e recurso? Isso é bem importante, né? Sequência é algo mais abrangente, é um conjunto de atividades que são ordenadas e articuladas entre si para atingir certos objetivos.
E esses objetivos têm que estar claros para o professor e também para os alunos. A sequência ela é composta por várias estratégias, né? Que são as formas de atingir aí os objetivos. Então, as aulas práticas, trabalhos de campo, debates. Pessoal, qual que é a diferença para os recursos didáticos? Os recursos, eles são materiais que servem de apoio à atuação do professor, como livros, jogos, roteiros de aula, mapas, o próprio herbário, os modelos, né? Então, vamos ver aqui um exemplo, né? A gente usa um recurso para auxiliar a execução de uma estratégia. Por exemplo, um trabalho de campo. Eu posso usar o roteiro de observação como recurso didático. Numa aula expositiva, eu posso usar modelos como recurso didático, né? Também demonstrações. Em um debate, por exemplo, eu posso usar os livros e artigos como os recursos didáticos. Por quê? Porque isso vai ajudar o estudante a pesquisar e aprofundar os temas que eles vão debater. Pessoal, outra coisa importante para a gente estudar para a nossa prova. Nós vimos 2 procedimentos importantes que a gente pode usar em aula prática, né? A extração de DNA, esse vocês inclusive realizaram, com materiais simples, de uma forma bem interessante, e a observação da mitose. O que eu preciso saber desses procedimentos? As etapas e quais são as funções de cada etapa. Tenho que conseguir interpretar os resultados e entender o uso didático, né? Então, por exemplo, eu sei, se eu olhar no microscópio, o que é telófase, anáfase, metáfase. Lá, depois que eu extraí o DNA, né? Qual que é a diferença? Onde que eu estou vendo pectina? Normalmente na parte superior. Na parte mais de baixo, é aí que eu vou ver o DNA, né? Então, diferenciar bem isso, porque, por exemplo, na extração do morango, muitas vezes o professor e os alunos acham que isso aqui, né, a parte de cima é o DNA, mas na verdade não é, a parte de baixo. Então, aqui, em laranja, eu apresento para vocês algumas dicas do que rever para contemplar essa parte. E, finalmente, a gente tem as estratégias específicas que abordamos, né? Então, o que eu quero que vocês saibam com essas estratégias? É o conteúdo conceitual? Não, né? Eu quero que vocês reconheçam vantagens e limitações de cada uma e saber dar alguns exemplos práticos. Por exemplo, o uso de jogos, né? O jogo em si é um recurso, mas como utilizá-lo, a gente está falando de estratégia. O uso de animações, por exemplo. O uso de simulações, né? Que eu também dei alguns exemplos ao longo do curso. E o uso de modelos, né? Então, lembrando, a gente fala um pouquinho sobre esse Teaching with Analogies. O que significa isso? Como ensinar usando analogias. Então, é importante seguir alguns passos, incluindo esse terceiro, né? Que é identificar a característica do alvo e do análogo e ver o que eles são similares e também identificar onde falha a analogia, né? Isso é importante. Então, por exemplo, aqui nos modelos celulares que eu estou mostrando no primeiro quadradinho e no modelo de divisão, é assim mesmo na realidade? Claro que não. Né? Pessoal, e uma última dica importante que está aqui em laranja para vocês. É importante reconhecer como o seu PCK, né, o PCK do licenciando, ele foi mobilizado ao estudar todas essas estratégias aqui do tópico 6, bem como ao elaborar a sequência didática ao longo da disciplina, né? Porque foram nessas atividades que nós acabamos unindo o conhecimento pedagógico e o conhecimento do conteúdo, além de outros, né, que servem de subsídio. Por exemplo, nós falamos muito das dificuldades dos alunos. Sempre buscando as melhores maneiras de ensinar os assuntos específicos que nós tratamos. Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês tenham um bom estudo e uma ótima avaliação final.